Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. O tema da nossa conversa de hoje é ser, estar, permanecer ou ficar. Isso. Você pode repetir após mim? Ser, estar, permanecer ou ficar. É o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou ler os 3 primeiros versículos que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Feche os seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa e viva, possa nos despertar para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto muito conhecido. Foi Jesus que fez essa explanação no Evangelho de João, no capítulo 15. E aqui ele diz: eu sou a videira verdadeira. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Ele poderia ter dito: eu sou a videira. Mas ele resolveu dizer: eu sou a videira verdadeira. Então isso quer dizer que existem videiras falsas, né? Porque só existe o falso se existe o verdadeiro. E na época de Jesus havia também muitas videiras falsas. Para você entender essa figura de linguagem que Jesus utilizou para falar sobre a videira: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. Ele usou essa figura de linguagem para traduzir a relação entre Deus, ele e os discípulos dele. Então ele disse: eu sou a videira verdadeira. E tem muita videira falsa aí. Isso quer dizer que tem muita gente que está pegado àquilo que não é verdadeiro. Tem muita gente que está se alimentando da videira falsa. Tem muita gente que está acreditando na videira que é falsa. Se na época de Jesus tinha isso, você imagina nos dias de hoje. Quanta confusão tem. Quantas igrejas que no nome de Jesus fazem atrocidades, e tudo no nome de Jesus. E Jesus disse que ele é a verdadeira videira e que existe uma videira que não parte dele. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos àquilo que nós ouvimos, aquilo que nós decidimos dar ouvido, aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós acreditamos. Eu sempre, desde que me converti, nunca fui uma pessoa que simplesmente ao ouvir uma outra pessoa falar, acreditou no que ouviu. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que ao ouvir, eu conferia aquilo que estava escrito. Eu ia buscar, eu ia procurar entender e não somente dizer que é o certo porque alguém disse que é o certo. E Jesus fez questão de exemplificar isso aqui, dizendo que ele é a videira verdadeira, que o pai é o agricultor. E videira é uma árvore frutífera que produz uvas. E em Israel isso é muito comum, tanto videira quanto oliveira. As oliveiras lá são na rua, você anda na rua, assim como tem a amendoeira em Cabo Frio, lá existem as oliveiras, né? Eu tive lá, e aí de repente um brasileiro subiu em cima de uma oliveira e ele arrancou um pedaço de galho. Ele começou a tirar as folhas dela e botar dentro de um saco. Ele achou que ele estivesse no Brasil. Ele foi preso. O cara achou que estava no Brasil. Teve um no Monte das Oliveiras. Você imagina, um país que é cercado de outros países que vivem em conflito. Ele resolveu na cabeça dele levantar um drone no Monte das Oliveiras. Brasileiro, foi preso. Teve um pastor que levou
uma esmerilhadeira, sabe, a bateria, e dentro do Santo Sepulcro ele tentou arrancar uma lasca de pedra para trazer para o Brasil. Ele devia vender quando ele trouxesse para cá, dizendo que era santo. Também foi preso. Então a gente acaba percebendo que as pessoas elas querem se apegar a coisas, né? A uma folha que vem de Israel para atribuir a essa folha poder, a um pedaço de pedra que vem de Israel. As pessoas vão lá no Rio Jordão, e quando a gente se batiza no Rio Jordão, tem um souvenir assim na parte de cima, que eles vendem garrafas descartáveis, que as pessoas compram a garrafa vazia para pegar a água do Rio Jordão para trazer para o Brasil, porque tem gente que atribui poder àquela água que é de lá, e que é uma água tratada, porque o Rio Jordão é barrento, é horrível, e aonde a gente se batiza é verdinho, então passam por um tratamento antes da gente se batizar ali. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E aí ele continua dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aí, para você entender, a árvore frutífera tem o tronco principal, e depois do tronco vem ramos. Ele diz que nós somos os ramos. E na grande maioria das vezes, numa árvore frutífera, os frutos, eles são dados nos ramos. Então quer dizer que quem dá os frutos somos nós, sou eu e você. E ele diz que ele é a videira, ele é a árvore, o pai é o lavrador, e nós somos os ramos. E aí ele diz: o ramo que não dá fruto, o meu pai corta, diga corta, e ele lança fora. Por que ele corta? Porque nós nascemos para dar fruto. Que fruto, Rafael? Fruto de justiça. Nós nascemos de alguma forma para nos relacionar uns com os outros e fazer o bem uns com os outros. Por que existe fome na terra? Não sei se você sabe, nós somos 7,2 bilhões de pessoas, e alguns estudos dizem que nós produzimos alimento suficiente para matar a fome da humanidade. Mas ainda assim existe fome. Por quê? Porque de alguma forma tem gente que tem tanto que não compartilha. Aqui, não sei, em Cabo Frio, há 14 anos, nós servimos refeição aqui no restaurante Graça. Há 14 anos, ininterruptamente, nós servimos almoço para qualquer pessoa que chega aqui meio-dia. Chegou meio-dia aqui, o portão vai abrir, vai entrar, 12:15 o portão fecha, quem entrou vai levar uma quentinha para casa. Qual é a quantidade? 130, 140, 150, 160 pessoas, todos os dias, há 14 anos, ininterruptamente. E aí, quando chega na época de eleição, um monte de político vem querendo ajudar. Aí a gente fala: a gente não precisa de ajuda de vocês. Por quê? Porque o nosso trabalho não tem a ver com política. Porque a política faz, não deveria ser assim, para esperar alguma coisa em troca. Mas nós fazemos porque Jesus determinou que nós deveríamos olhar por aqueles que não têm. E tem gente que vem aqui descalço. Ah, mas o camarada, ele usa droga. Jesus não falou: quando você for dar de comer, você vê bem primeiro se ele usa droga, se ele não usa, porque se ele usar, você não dá para ele. Porque se a gente for fazer o bem e a gente de alguma forma fizer uma acepção sobre as pessoas, porque se o camarada ele não vê amor num prato de comida, ele não vai ver em alguém que está dizendo para ele: Jesus te ama, mas ele está com a barriga, com fome. Eu me lembro que teve uma vez que eu estava aqui no restaurante Graça, e aí um andarilho desse, eu acho que ele era de algum país da América do Sul aqui, esse pessoal que fica no sinal, né? E aí ele chegou, pegou a quentinha e virou para mim e falou assim: por que vocês estão dando comida aqui? Ele falou um portunhol. Por que vocês estão dando comida? Mas ele falou num tom um pouco ofensivo para mim. Ele alterou a voz. Eu acredito que
que ele imaginou que tinha algum envolvimento político ou alguma coisa nesse sentido. Ele falou: por que vocês estão dando comida aqui? Eu falei: a gente está dando porque a gente quer dar, isso é problema nosso, meu irmão. Do mesmo jeito que ele falou, eu falei. E aí, no outro dia, ele veio, e aí depois ele veio e falou: eu queria pedir desculpa aí, porque não me lembro o que ele disse, acredito que deve ter perguntado sobre política nesse sentido, mas a gente está aqui para simplesmente fazer o que Jesus mandou. E aqueles que têm problema com drogadição e sinalizam para a gente que de alguma forma querem ajuda, nós internamos num centro de recuperação que nós temos, chamado Bom Samaritano, que temos há mais de 30 anos esse centro de recuperação. E você sabe qual é o valor para a pessoa ir para lá? 0. Porque esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é acreditar nas pessoas. É quando a sociedade não acredita mais, é quando ninguém acredita mais. A igreja, ela precisa acreditar, porque se Jesus não acreditasse em mim, eu não estava aqui. Se você não tivesse recebido uma segunda chance, você não estaria onde você está hoje. De alguma forma, alguém foi usado por Deus na sua vida para te abençoar, mesmo que você não acredite nisso. Porque Deus usa pessoas. Repita: Deus usa pessoas. Ele usa pessoas. E aí ele diz que todo ramo que não dá fruto, ele corta. E aí eu pergunto: por que um ramo que está em Jesus não dá fruto? Por que um ramo, mesmo estando em Jesus, ele não dá mais fruto? Talvez porque já esteja doente. Quem sabe algum dia deu fruto, mas diante de decepções, de frustrações, sabe? Porque é difícil mesmo. A gente se decepciona com igreja, com pastor, com líder narcisista, com camarada que se acha quase na mesma posição que Jesus. E aí a pessoa que um dia fez, ela decide não fazer mais. Você tira dos seus, para abençoar alguém, e aí esse alguém, diante de tanto investimento que você fez, retribui a você com uma ingratidão, com uma decepção. Aí sabe o que você faz? Você se deforma, você fala assim: não vou ajudar mais ninguém. E isso mostra que quando você ajudou, você esperou alguma coisa em troca. Porque quando você faz por alguém não esperando nada em troca, você não vai se decepcionar. E o nosso problema é a expectativa. Porque quando a gente faz, a gente espera receber. Por isso que esse pessoal aqui que come aqui é um pessoal que não tem condições de... a maioria não tem nem documento. Eles nem votam. Eles têm documento. Então nós estamos fazendo por eles e eles não podem fazer nada por nós. E teve um dia, eu acho que foi em 2016, a gente estava em obra, um momento muito difícil financeiro. Eles ficam aqui, fazem uma fila aqui, isso já há muitos anos. Teve um dia que a gente não tinha mistura, teve um dia que não ia ter almoço. Aí a gente foi lá e mandou avisar: ó, hoje não tem almoço porque não tem mistura. Não tinha, a gente estava numa situação apertada, não tinha nada. Sabe o que aconteceu? 10 minutos depois a campainha tocou. O pessoal que estava na fila, eles se mobilizaram e cataram R$1,50, 25 centavos de cada um, e aí eles trouxeram um valor, dizendo: aqui a gente quer contribuir para ter comida hoje. A gente comprou uma salsicha, fez macarrão com salsicha para eles. Foi a maior oferta que essa igreja recebeu até hoje. E aí a gente percebe que nós nascemos para dar fruto. E a árvore frutífera, você imagina que eu sou um pé de laranja, né? Eu sou um pé de laranja grande, né? A laranja, ela não usufrui dos frutos que ela produz. Isso mostra que você não vai usufruir dos frutos que você vai dar. Os seus frutos deverão ser para servir outros e não a si mesmo. Porque a laranja, ela não come da laranja.
O pé de maçã não come da maçã. E o que Jesus estava dizendo era sobre isso. Sobre um relacionamento com o outro. Quem não dá fruto, corta e lança fora. E por que não dá fruto? Porque está doente. Porque talvez adulterou. E quando a gente fala adulterar, a gente acha logo de uma prática sexual. Não tem nada a ver com isso. É uma das vertentes. Adulterar é mudar a composição original. É deixar de ser quem um dia foi. Assim como a gasolina adulterada é uma gasolina que sofreu uma mistura, uma adulteração. E existem pessoas que se permitiram sofrer uma mistura, uma alquimia. Deixaram de ser no original, na pureza. Talvez em algum momento deram frutos, mas hoje não dão mais. Quem sabe você tinha um chamado. Quem sabe você já esteve algum dia aqui. Quem sabe você já serviu na igreja. Só que você não acredita mais na igreja. Você não acredita mais nessa instituição que foi criada por Deus. Porque você criou uma ideia de que esse lugar deveria ser um lugar de pessoas perfeitas. Teve um dia que eu falei para um irmão. Alguém estava pregando, fez o apelo, o irmão veio, ele deixou a bolsa dele lá atrás. Eu falei para ele, não deixa a bolsa aqui não, que a igreja é muito mal frequentada. Sim ou não, gente? Sim, glória a Deus por isso. Porque aqui é lugar de gente doente. Aqui é lugar de gente que está chegando aqui num processo. Ninguém aqui chegou num estado perfeito. Nós estamos em estágios diferentes. Então entra todo tipo de gente aqui. Todo tipo. E é nesse lugar, através da palavra de Deus, quando a graça entra, que as pessoas têm a oportunidade de terem as suas vidas transformadas para a glória do Senhor. O que mentia não mente mais. O que adulterava não adultera mais. O que roubava não rouba mais. O que matava não mata mais. O que falava mal dos outros não fala mais. E ele diz então, que aquele que não dá fruto, ele corta. E a gente vê esse exemplo de Maria dando fruto. Porque Maria decidiu ser uma árvore frutífera. E ela se preocupou com o principal, em permanecer na presença de Jesus. Enquanto Marta queria fazer coisas somente para agradar a Jesus. Mais importante do que fazer na igreja é ser. Tem gente que fala assim para mim: Rafael, eu só consigo ficar bem na igreja se eu estiver trabalhando, servindo. Então, meu irmão, você não entendeu o evangelho. Porque antes de fazer, você tem que ser. Antes de fazer qualquer coisa aqui, você tem que ser. Tem gente que acha que é o suficiente para estar bem alimentado, somente ouvir as minhas mensagens aqui domingo ou quinta-feira. Você vai morrer de fome. Não assista a sua live, piorou ainda. Se você não tiver o seu momento de intimidade com Deus no secreto. Talvez seja por isso que você não dê mais fruto, porque não tem intimidade. Deixou de ter intimidade. Você imagina quando você namorava sua esposa, sua namorada, é sua esposa, você namorava, né? Namorava, e aí quando começou a namorar, o Geraldo começou a namorar a Roberta. Geraldo e Roberta, eles eram de São Gonçalo. Ele fala que ele era de Caraí. Você era de Caraí? Você era de Niterói. Todo mundo diz que é de Niterói, né? A gente sabe essa história. Aí, Geraldo e Roberta. Esses dois, quando começaram a namorar, meu irmão, era um grude. E você também. Só andava de mão dada. Quando não estava junto, estava pensando no outro. Ficava quanto tempo pendurado no telefone? Quanto tempo? Aí a mãe ou o pai dizia assim: rapaz, que tanto vocês falam no telefone, cara.
Que tanto assunto vocês têm para falar no telefone? Simone e Marcelo. Que tanto assunto tem para falar? Não é? Aí fica aquela coisa, aí anda de mão dada o tempo inteiro, né? Por quê? Porque vocês estão vivendo aquele amor, aquele relacionamento está sendo construído, vocês estão gerando intimidade, da mesma forma no seu relacionamento com Deus. Só que tem gente que não tem relacionamento nenhum com Deus, só se relaciona com Ele no domingo à noite quando vem para cá. Isso é relacionamento? Não. Isso é um estado, você decidiu estar e não permanecer. É diferente, porque estar é um estado não permanente, e permanecer é um ato contínuo. E aí ele fala: todo ramo estando em mim que não dá fruto, ele corta, mas todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais fruto. Ou seja, uns ele corta porque está morto, e outros ele poda. E aí eu fui estudar um pouco sobre poda, Simone, sabe? E eu escolhi 4 tipos de poda que existem, 4 tipos, e que você pode estar vivendo um tipo de poda dessa. A primeira poda é a poda do crescimento, e todo mundo está em algum tipo de crescimento na sua vida, não importa a idade que você tenha, não importa a fase da vida que você esteja vivendo, seja profissional, espiritual, relacional, financeira, profissional, sei lá. Então, existe a primeira poda, que é a poda do crescimento, porque tudo aquilo que está começando a crescer precisa de uma poda para um direcionamento. É como na minha relação com os meus filhos, Mirella e Tito. Hoje, o Tito, ele aprontou uma lá, e aí eu falei com ele: meu filho, você não pode falar isso, cara, você não pode falar. Aí ele pegou e falou o que ele não podia falar. Aí a mãe falou para ele: ô Tito, eu já falei com você. E eu falei: Tito, eu já te avisei, rapaz. E aí ele foi e debochou da mãe. Aí eu chamei ele e peguei a vara da infância e da juventude, da criança, né? E aí e eu falei assim: se falar mais alguma coisa, vai ser usada a vara da infância novamente. E ele chorou. Eu deixei ele, depois eu fui lá falar com ele. E eu falei para ele: meu filho, você entendeu por que papai corrigiu você? Você não pode fazer isso. E eu falei para ele: você pode ter certeza, meu filho, que dói mais em mim do que em você. Mas eu preciso que você chore hoje para que eu não chore amanhã. Então, ali a gente produziu uma poda de direcionamento diante de um crescimento, porque ele está numa fase de formação do caráter dele. E não existe crescimento sem uma ordenação, sem um balizamento, porque senão cresce de uma forma desordenada. Ninguém pode tudo, queridos. E ele entendeu, e ele disse: papai, eu nunca mais vou fazer isso. E eu tenho certeza. Eu me lembro que na escola, eu cheguei em casa um dia com uma borracha, Simone. Eu cheguei em casa, minha mãe que me criou era cerol mesmo. Ela falou: de quem é essa borracha? De quem é essa borracha aqui? Eu falei: não, eu achei na escola. Você achou? Então você vai dizer para mim aonde que você achou lá. E ela me levou lá. Eu passei uma vergonha na minha vida, naquele dia, que eu nunca mais na minha vida peguei nada de ninguém que não é meu. Aquela vergonha foi uma poda que formou o meu caráter. Talvez muitas pessoas deveriam ter sofrido algumas podas para não se tornarem o que se tornaram na vida. Então, a primeira poda que eu gostaria de falar aqui nessa noite é a poda do crescimento. A segunda poda é a poda da limpeza, porque a limpeza, ela remove os galhos mortos, doentes e secos. E talvez algumas áreas da sua vida precisam ser limpas. Talvez alguma coisa na sua vida já esteja morto.
E eu faço essa pergunta para você: o que na sua vida não tem mais vida, mas está aí atrapalhando? Talvez exista alguma área na sua vida que um dia tinha vida, mas hoje não tem mais. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para que haja uma limpeza na sua vida, para que você de alguma forma possa perder algumas coisas para voltar a dar fruto. E aí você não entende por que isso está acontecendo na minha vida. Está acontecendo para limpar. Tem a poda da frutificação. Eu lembro, Marcelo, que no quintal onde eu morava tinha uma mangueira. Tinha uma mangueira que eu vivia subindo nessa mangueira. E essa mangueira era uma manga espada, ela deu muito fruto. Muito fruto. Eu comia a minha infância inteira. Só que chegou uma fase que ela não produzia mais fruto. Era muito pouco diante daquilo que deu um dia. Ela ficou cansada. Eu não sei se o problema foi no solo, eu não sei se o problema foi nela. O que eu sei, Marcelo, é que a minha avó na época, ela pegou um facão. E ela pegou um facão e ela começou a bater assim no caule dela toda. Ela começou, não eram cortes muito profundos, mas eram talhos. E ela talhou o caule inteiro daquela mangueira. Eu falei, vai matar ela. Ela falou, não, isso aqui vai fortalecer. Isso aqui vai despertar ela. Porque ela está adormecida. Existe vida aí, mas ela não acredita mais. E aqueles cortes, aqueles talhos fizeram com que de alguma forma ressurgisse, sabe, uma força que a mangueira nem sabia que tinha. E na outra estação frutífera ela veio como nunca, com toda a sua força. Às vezes acontece isso na sua vida. Às vezes Deus permite um tipo de poda para frutificação que machuca, sabe, que fere. Você fala assim, cara, por que está acontecendo isso na minha vida? Para tirar você da zona de conforto, para tirar tudo aquilo que de alguma forma está fazendo com que você, sabe, se escore. Às vezes Deus tira coisas e pessoas da nossa vida que a gente não entende e a gente pergunta, por que isso está acontecendo na minha vida? E a gente sofre tanto que a gente não tem mais com quem contar, e a gente entende que se a gente não se concentrar e decidir se levantar, ninguém é por nós, só o Senhor. E aqueles que acreditam verdadeiramente, eles voltam a dar frutos. E a última poda é a poda para afastar os perigos. E essa poda aqui não foi uma poda que eu inventei, mas foi uma poda que eu percebi. Porque se a gente observar, às vezes, algumas árvores em Cabo Frio, elas começam a crescer tanto que elas se entrelaçam a fios de alta tensão. E aí você sabe o que a prefeitura faz? Vai lá e poda, para afastar elas de coisas que vão produzir perigo. E às vezes o Senhor, Ele permite essas podas na nossa vida para nos afastar de algumas coisas e também de algumas pessoas que vão gerar perigo em nós. Às vezes o facão de Deus, ele vem e ele corta relacionamentos, e a gente não entende o porquê, e a gente sofre com isso, mas são relacionamentos que vão produzir perigos para nós. Existe uma bênção na permanência, queridos. É uma bênção não no estado de estar, mas no estado de permanecer, porque eu não tenho tempo hoje de avançar com o texto, eles já estão aqui em cima. Eu estou no 3º versículo, no 2º versículo, mas se eu pegar do 3º versículo até o versículo 17, nós temos 9 vezes a palavra permanecer. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E Jesus começa a falar sobre a bênção de permanecer nele. E a bênção de permanecer nele envolve passar por essas podas da vida, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo não fazendo sentido, como nós tivemos aqui na terça-feira, o velório do meu amigo querido que partiu, 59 anos, o Levi, pastor do Seis de Alcântara.
Um camarada que há pouco mais de um ano atrás foi acometido de um câncer, não um câncer, mas um estado de metástase. Ele me ligou e falou: cara, eu estou sentindo muito meu rim. E eu falei para ele: rapaz, eu tenho um médico bom que me operou. Ele falou: me passa o contato. E ele foi nesse médico lá em Macaé. E quando ele chegou no médico, o médico olhou o exame e falou para ele: se o senhor é meu pai, eu te opero hoje. Mas não tem como operar hoje pela hora. E operou ele no outro dia. Quando o médico abriu, tirou o rim dele, estava tomado de câncer. Aí tirou o rim, aí olhou, viu que o pulmão estava com câncer, que o diafragma estava com câncer, que a parede abdominal estava com câncer e que a musculatura das costas tinha sido alcançada pelo câncer. Aí costurou tudo. Eu não sei o que o médico pensou, mas quando você ouve um negócio desse, você fala assim: isso aí já era. Porque quando ouve a palavra câncer, abre um buraco no chão. Quando ouve o sobrenome do câncer, metástase, você fala assim: agora acabou. E ele começou a fazer quimioterapia, hemoterapia, imunoterapia. E depois de 8 meses de quimioterapia, o médico falou para ele: pastor Levi, eu não sei o que aconteceu, mas o câncer que estava no pulmão não está mais. O câncer que estava no diafragma não está mais. O câncer que estava na parede abdominal não está mais. O câncer que estava na musculatura das costas não está mais. E ele foi curado do câncer, mas ele morreu de um aneurisma no coração. Aí você fala assim: como que o cara venceu o câncer e morreu do coração, pô? Então, como é que a gente vai explicar uma poda dessa? Não tem como explicar. Só que existe uma bênção na permanência, apesar das podas que nós não entendemos. Porque aquilo que conhecemos hoje, vemos como num reflexo de um espelho. Não um espelho de hoje, mas um espelho naquela época de Paulo, que era um negócio totalmente embaçado, que você não tinha nenhum tipo de nitidez. Mas um dia, aquilo que não compreendemos, olharemos e entenderemos exatamente como é. Até que esse dia chegue, nós precisamos permanecer. Permanecer entendendo que as fases vão vir. E existem fases que são fases onde vamos dar frutos para a glória de Deus. Vai ter dinheiro, vai ter saúde, vai ter paz. Mas vai ter fase que vai ser difícil, né, Ju? Vai ter fase que vai ser difícil, que você recebe um diagnóstico e você fala assim: meu Deus, chegou a minha senha, chegou a minha vez. Só que você decide lutar, você decide acreditar, você decide permanecer. Como essa irmã querida que está aqui, que venceu o câncer para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela? Eu sei que quando o nome câncer vem, muita gente treme. Só que existe um nome que está acima de todo nome. E esse nome é poderoso e é o nome de Jesus. Eu vou ler o texto para a gente encerrar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Repita: sem Jesus é impossível fazer qualquer coisa. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória para o meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Só mostra que é discípulo de verdade quem decide dar fruto apesar das frustrações, das decepções, das impossibilidades, das podas da vida,
das perdas da vida. Eu os amarei como o meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês me obedecerem e a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu vos amei. Não existe amor maior do que aquele que deu a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Já não vos chamo escravos, pois o Senhor não faz confidência aos escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu os amei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Eu não vou chamar ninguém à frente, nós não temos mais tempo. Mas eu acredito que talvez você possa estar vivendo um tipo de poda que você não está entendendo, uma fase, um ciclo, uma temporada que você não entende. Você pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? E eu não tenho todas as respostas para dar para você. O que eu tenho para dizer para você hoje é que existe uma bênção, e essa bênção está na permanência. Essa bênção, ela alcança aqueles que decidem permanecer. Essa bênção é para aqueles que, a despeito daquilo que viveram, enfrentaram, sofreram, decidiram permanecer nele. Porque todos os dias nós temos motivos para nos decepcionar. Teve um pastor que usou da fala aqui no velório do pastor Levi. E ele, quando pegou o microfone, Marcelo, pastor Marquinhos, da Metodista, acho que ele está em Macaé, ele pegou o microfone rindo, e o corpo do Levi estava aqui, e ele pegou o microfone rindo. Eu falei: rapaz, doideira, o cara estava morto e ele pegou o microfone rindo. E ele começou a contar algumas histórias do Levi rindo. E ele falou: muitas foram as vezes que eu peguei o telefone e falei: vou ligar para Levi para arrancar dele algumas gargalhadas. Porque gente para arrancar de nós choro, dor e tristeza tem de montão. Poucas são as pessoas que decidiram arrancar de nós sorriso, gargalhadas. E eu me lembrei que por muitas vezes eu fazia isso com o Levi. Teve uma vez que eu encontrei com ele e o Levi falou assim para mim: rapaz, a quimioterapia tá me matando. Eu falei: ainda bem que tá matando o câncer também, Levi. Tá matando você, mas tá matando o câncer também. Então o seu objetivo é ficar vivo. E ele falou assim: cara, eu tô com diarreias constantes. Eu tô numa luta danada, cara. Eu tô com diarreia, eu não posso sair na rua. E aí ele foi num proctologista, e o proctologista falou para ele assim: Levi, esse é o pedágio. Você tá no caminho da cura, mas os efeitos colaterais da quimioterapia é o pedágio. E você vai ter que passar pelo pedágio. Então a diarreia é o pedágio. As dores constantes é o pedágio. Toma um remedinho. Ele falou: mas eu vou ficar me enchendo de remédio, já estou tomando tanto remédio. E ele disse: é o pedágio. E aí o Levi me falou isso. E aí um dia eu liguei para o Levi, eu falei: e aí, Levi, como é que você está? Ele falou: rapaz, eu estou com uma diarreia terrível. Eu falei: mas o médico não falou do pedágio? Bota um sem parar, que aí você não precisa. E ele deu gargalhadas no telefone, sabe? Porque ele falou: cara, sua criatividade. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque existem pessoas que passam pela nossa vida e não marcam a nossa vida. Mas existem algumas pessoas que passam pela nossa vida e são instrumentos de Deus.
mesmo não tendo todas as respostas, essas pessoas são Barnabés que são levantados, são Onesíforos que Deus utiliza, são pessoas que são um instrumento de Deus para nos recriar, para nos reanimar, para dizer: existe uma bênção na permanência, então permaneça até que Ele venha. Tá difícil, tá doendo, a poda está fazendo com que você não compreenda o porquê. Permaneça a despeito disso, porque aquilo que você não compreende hoje, um dia você vai compreender. O Levi já está na glória. Nós poderíamos simplesmente nos enclausurar diante das perguntas que temos, dos porquês, e não viver, ou decidir viver a despeito disso, permanecendo até que o nosso dia chegue. Por isso nós devemos amar, perdoar, não ressentir ou guardar, porque todo ramo que não dá mais fruto por circunstâncias diversas vai ser cortado e vai ser lançado fora. Coloca a sua mão no seu coração e feche os seus olhos em nome de Jesus. Bota a mão no seu coração, repita comigo: eu decido nessa noite permanecer. Diga: eu decido nessa noite voltar a dar frutos, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo não fazendo sentido, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que diante da Tua palavra, que tem poder, porque ela é poderosa, nós declaramos a Tua vida na vida dos Teus filhos. Assim como nesse texto o Senhor disse que é o Teu Pai o lavrador, e o Senhor é videira verdadeira, e nós somos os ramos. Nós declaramos que ramos que não recebiam há muito tempo a seiva, o alimento, que voltem a receber agora. Que a vida volte a alcançar você no nome de Jesus, e que você possa voltar a dar frutos, e frutos para a glória do Senhor. Que a bênção da permanência aconteça na sua vida, mesmo diante dos sofrimentos, dos cortes, das perdas, das decepções, dos abandonos sofridos. Eu declaro um renovo da parte de Deus sobre a sua vida. Eu declaro refrigério de alma. Eu declaro uma paz de espírito sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, fechar toda ferida que está aberta, toda decepção, toda frustração, tudo aquilo que não foi correspondido, toda expectativa frustrada que veio do homem. Nós pedimos no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor libere um bálsamo sobre a vida de homens e mulheres que vieram aqui nessa noite. Que a Tua cura alcance os Teus filhos, e que eles possam voltar a fazer aquilo que foram chamados para fazer, que é dar fruto. Nos guarde debaixo das Tuas asas. Abençoe a nossa casa, os nossos filhos. Que nós possamos voltar a acreditar em nós mesmos, naquilo que carregamos, naquilo que o Senhor nos entregou. Que nós possamos ser despertados, que o Senhor possa declarar um tempo novo sobre a vida deles, assim como Paulo diz a Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Eu declaro sobre a sua vida um despertar de dons que Deus deu a você, para que você se levante, para que você tente outra vez, para que você acredite em você, porque Deus tem um novo caminho, porque Deus nunca perde, nunca chega atrasado, Ele não mente, Ele não muda. Eu declaro sobre as nossas vidas a paz de Deus que excede todo entendimento. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que a partir de hoje possamos decidir permanecer em Ti, dando frutos até que o Senhor venha. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu.